tecnologia no agro. Conheça o software de gestão que vai transformar o seu negócio. Facilitamos a adoção de tecnologia na gestão dos procedimentos financeiros, administrativos, produtivos da bovinocultura e lavoura. Controle as informações do seu rebanho no seu dispositivo smartphone e ou tablet, com ou sem acesso à internet, sincronizando os dados dos animais e dos manejos com a nuvem Gerbov. Com a integração do app Gerbov, as balanças de pesagem e bastões de identificação animal, pode-se realizar os manejos de entradas, saídas, transferências, manejos de pesagem e sanitários, nutricionais, reprodutivas e troca de identificação do animal. Economize tempo e aumente o lucro. Entre em contato com o time Gerbov e marque uma apresentação demonstrativa. Versão brasileira, etc. comigo. Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem, todas estejam bem. Já disse hoje que eu quero o seu bem. Queira o nosso também, não é mesmo, Thalita Terra? É isso, boa tarde. Boa tarde. Como é bom estar ao seu lado, com o seu sorriso, que transcende muita luz, né? É muito bom estar sempre ao seu lado. Olhar divino por meio dos humanos. Nossa, uau, hein? Sensacional. A Thalita está aqui ao meu lado com o co-hoster, uma felicidade para nós falarmos sobre felicidade, né? Não tinha ninguém mais assertivo para que nós tivéssemos esse episódio, que daqui a pouco vocês vão se emocionar com certeza com quem estará aqui contando a sua história e muito mais, né? É uma honra para o etc. comigo. E é uma honra também para a Thalita, e eu quero agradecer a Thalita, né, por ela ter proporcionado esse episódio tão rico. Eu acredito que será, dos 100 e tantos episódios que nós já fizemos, o mais rico e o mais emocionante, sabia? Eu tenho certeza, né? Ah, e você, vou falar para você, hein? Boa tarde, Wilson, tudo bem com você? Respeito, hein? Por favor. Antes disso, vamos agradecendo aos nossos queridos patrocinadores. Ateliê Flávia Mato Grosso, Maria Rita Nutrição Esportiva, entre no protocolo de saúde, Gerbov Software de Gestão para as Propriedades Rurais, Pix News, portal de notícias e painéis digitais distribuídos em pontos estratégicos. Empório Pistache, o melhor empório de Campo Grande. Barbearia Banca, um grande abraço, Thiago Doneda e Marcelo Maluf, obrigado pela confiança. Clínica Sanabria, saúde capilar e bem-estar, um abraço, doutor Baltazar Sanabria. E logo, logo o nosso episódio, né? Tá demorando, mas Júnior Favoreto irá resolver isso, né? Não, Junião? Um grande abraço. Beatriz Rai, periodontista, é uma paixão, minha prima, é uma competência danada, cuidando do seu sorriso e da sua saúde. Associação Comercial de Campo Grande, um grande abraço, muito obrigado pela confiança no projeto. Estúdio Ser, cuidando da sua saúde, da sua postura, da sua qualidade de vida, fazendo um direcionamento com excelentes profissionais. Obrigado pela confiança. Sadam, empresário Sadam, amanhã às 6 horas da manhã estarei aí, tá certo? Um grande abraço e que rufe os tambores da felicidade, da luz, do exemplo de vida, não é mesmo, Thalita? Por favor, faça as honras de casa. Boa tarde, pessoal. Hoje a gente está aqui com a Nelly Rai, maravilhosa, e o Clóvis nos reunimos semana passada, falando de pessoas que a gente admira, que trazem para nós segredos da existência e que já enfrentaram tantas coisas e permanecem com um brilho nos olhos, com um sorriso no rosto e com um otimismo. Então, Nelly, primeiramente, em nome de toda a equipe, eu queria te agradecer o privilégio, a oportunidade de sentar com a gente um pouquinho para trocar energia, trocar conhecimento
E eu queria que você se apresentasse. Quem é a Nelly? Bom, primeiro, Thalita, Clóvis, eu agradeço as palavras, que fico emocionada com tudo isso. E eu sou Nelly Rai, uma pessoa que nasceu em Aquidauana, e quando nós éramos muito pequenos, eu vim mais ou menos com 1 ano de idade para cá, ficamos aqui em Campo Grande uns anos, e quando meus irmãos precisavam de escola, de colégio, de faculdade, coisas melhores, nós nos mudamos para São Paulo. E lá eu fui criada. E nas férias eu vinha passear, e aqui eu conheci o meu marido, que é o Jorge Rai, e nós, depois de alguns anos, nos casamos e eu vim morar aqui. Eu sou a única filha de 3 homens e eu a única mulher. E eu que saí de casa e vim para cá. E desde 56 eu estou morando aqui em Campo Grande. Corajosa. Pois é, eu tinha um pouco de medo, porém eu fui bem acolhida e achei o meu caminho, eu acho. Às vezes eu me pergunto, meu Deus, por que eu estou aqui? Mas alguma coisa é uma missão, talvez, né? Bom, eu tenho a impressão que vocês querem saber qual foi a minha trajetória, né? Exatamente isso. No começo, eu fui mãe. E tive 3 filhos, mas o último, eu já trabalhava no educandário, que eu conheci em 62. E eu levava esse menino, que é o Tetê, levava no colo e já comecei a trabalhar no educandário, que foi em 62, quando o Rotary tomou conta do educandário. E lá era especificamente para cuidar de filhos de ancenianos. E eu comecei a trabalhar primeiro como secretária, depois como tesoureira, depois como vice-presidente, depois fui em 69 presidente e depois outra vez vice-presidente. Durante 11 anos, que era do Rotary, eu tomei parte de alguma coisa da diretoria, porque quando o Rotary fazia as eleições, a mulher do presidente era automaticamente presidente do educandário. E assim foi durante 11 anos. E quando chegou 11 anos, o Rotary achou que já deveria entregar o educandário, que já tinha dado a parcela de colaboração na instituição. E ficou naquela procura, e não achava. Eu falei, gente, eu assumo para vocês procurarem com calma. Eu fico 6 meses, isso era julho, eu falei, eu fico até dezembro e vocês procurem com calma. E vocês assistiram aquele filme Esqueceram de Mim? Sim. Esqueceram de mim. Sensacional. Sensacional. Então Esqueceram de Mim. Eu estou lá desde 73, eu assumi. Aí você vai se apaixonando, vai tendo projetos, vai entusiasmando, vai conhecendo. As crianças vão... Essa coisa de não trocar de presidente todos os anos, eu verifiquei que era uma boa coisa, porque eles se sentiam seguros e com alguém em quem apoiar. Porque se todo ano trocava de presidente, trocava de coisa, eles achavam que não tinham, né, uma ligação. E comigo, que eu fiquei todos esses anos, eles têm uma ligação. E isso é uma das coisas que eu mais me alegra, me alenta quando hoje eles voltam lá para o educandário, me abraçam, me chamam de mãe, e então isso aí me deixa muito satisfeita, porque a missão minha, o foco era que eles saíssem do educandário diferentes do que entraram. Então, eu falava para eles, meus filhos, vocês vão sair daqui melhores, então aproveitem essa oportunidade que vocês estão tendo. E assim foi.
Eu estou desde 73, são mais de 50 anos que eu estou lá, e me dá muita alegria. Eu tenho consciência que eu já teria que largar, mas na minha cabeça ainda eu tenho tanta coisa, tanta vontade de fazer, tanta... Elas ficam falando mas eu tenho ainda vontade, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, e assim vai. Mas depois da pandemia, nós tivemos uma falha muito grande de voluntárias. E por isso eu vou pedir para aquelas pessoas que estão escutando, que vão ao educandário. Nós precisamos de voluntárias, nós temos fama de que que tem lá muita gente ajudando, mas não, nós somos muito poucas mesmo. E precisamos de ajuda, porque se não tiver essa ajuda, nós não temos como continuar o nosso trabalho, né? Porque não tiver ajuda, não tiver colaboração da sociedade, dos amigos, nós não continuamos o trabalho, porque é difícil. Nelly, só para confirmar, são 300 pessoas atendidas diariamente, vocês servem 3 refeições por dia, né? Sim, café da manhã, o almoço, um lanche para os pequenininhos, eles comem uma fruta às 9 horas, depois almoçam, dormem, tomam a mamadeira e antes de sair, tomam o lanche às 3 horas e antes de sair um biscoitinho, uma coisa. E eu esqueci de dizer que nós temos 2 módulos de trabalho. Um é a educação infantil, que é nossa, que eles ficam 8 horas lá no educandário. E a outra é o contraturno. E eles vão, depois da primeira série, eles vão para diversas escolas e vão todos eles, os que entram ao meio-dia e os que saem ao meio-dia, todos almoçam no educandário, todos. E inclusive os funcionários. E então, nós damos para todos essa refeição. O café da manhã, o lanche, o almoço, o lanche e depois um biscoitinho antes de sair. Meio século de empenho, dedicação, esforço, generosidade. Tá bom para você? Não é simples esse amor todo, né? É questão mesmo de se doar imensamente, né? Um propósito mesmo de vida isso, né? É propósito, porque também é um exercício, sabe? Eu acho que tudo é um exercício. Você vai acostumando, vai fazendo, depois aquilo torna parte da sua vida. Sim. Então, eu pergunto por que eu estou aqui. Uma pessoa que veio de São Paulo, não conhecia ninguém, de repente eu fiquei numa entidade grande, ela é muito grande. Pessoas. Por dia. 3 para 300. Nossa. Mais de 300, né? Porque se chega um ex-interno lá para me visitar, eles querem almoçar lá no educandário. Leva neto, leva filho, quer contar a história, como é que foi educado. E beijam as paredes, abraçam, aqui é minha casa, meu filho, e eles olham para mim como se eu fosse um ET. Os filhos deles olham para mim assim, com o olho arregalado, porque eles falam, acho que de mim, eu sinto que eles gostam. Né, Marinete? Marinete, olha. Marinete está aqui. Tá aqui. Marinete está aqui. Marinete é minha tia que faleceu ano passado, que é irmã da minha avó, minha tia-avó, e que era amiga da Nelly. E eu sempre falava para ela assim, eu quero ser amiga da Nelly. Porque eu olho para ela, eu vejo a vitalidade, eu vejo luz, eu vejo inteligência, eu vejo várias coisas que as pessoas estão escassas hoje em dia. Nelly, então para mim o educandário te encontrou. Não foi você que encontrou o educandário, né? Excelente, excelente. Todo mundo diz que você dá muito pro educandário, mas eu acho que o educandário dá muito para mim também. E eu sou uma curiosa espiritual, então eu vou perguntar. O que você acha que nesse meio século de dedicação da sua parte, quais as virtudes, tanto na época mais ensolarada e na época mais nublada, que o trabalho que o educandário te entregou? O que você desenvolveu para ser uma mulher melhor, a mulher que você é hoje, admirável em todos os cantos?
O trabalho, o compromisso espiritual que é o trabalho, te entregou, que você pode compartilhar com a gente? Eu acho que a paciência e o conhecimento das diferenças, né? Eu convivi com várias diferenças, vários pais, várias crianças que vieram de outros lares. Então, isso me ajudou a viver, né? Ajudou a viver, a ter um pouquinho de solidariedade, né? Humildade. Isso é uma grande coisa, né? Um pouco de humildade. E saber que você se doando. E uma coisa que me ajudou muito é o amor. Sabe? Eu sinto aquele amor pelo educandário que eu fico, assim, às vezes arrepiada. É difícil, às vezes as pessoas não entendem isso, mas é verdade, sabe? É um amor, é um carinho, é uma garra. Aquilo vai para frente, aquilo nós vamos conseguir, aquilo nós... O importante disso tudo, que quantas e quantas vezes nós falamos, Deus não nos abandona, porque às vezes a gente está sem um centavo, a gente está sem um tostão, de repente aparece alguma coisa e que nos ajuda. Então, Nossa. Isso que eu acho que me pôs mais perto de Deus, me colocou mais humilde, mais pacienciosa, porque eu sou brava, sabe? Continuo exigente, mas eu digo, eu não sou brava, eu sou exigente, mas... Exigente, para mim, é uma virtude também. Né? E eu acredito muito na fé, no Deus dos detalhes, que o dia que você acha que não tem nada material, vem uma força espiritual para te mostrar, para te lembrar da presença dele. Exatamente. Do quão poderoso ele é. Exatamente. E você trouxe também para nós a vibração do amor, né? A vibração, uma das mais elevadas que nós temos, uma cura, uma medicina que também hoje é pouco usada, né, Cláudio? O que você acha disso? Primeiramente, eu acho que falar sobre ser exigente, né, é fundamental em relação à gestão, para tudo, né, mas em relação à gestão, né, você liderar pessoas não é fácil, né, e se você não tiver um perfil de cobrar, exigente, lógico, respeitando, né, as coisas não andam, né, então a questão da disciplina, ela transita muito em relação a essa parte comportamental, do líder saber cobrar, né? E com certeza, tantos anos assim, é verdadeiro dizer que a senhora vem cobrando muito bem. A senhora não, Nelly, me desculpa. Isso. Da parte que você está dizendo, que eu acho que é sensacional, que é a parte espiritual, é aquilo que ela falou também, né? É feito com muito amor tudo aquilo. Mas as dificuldades, elas estão aí no nosso cotidiano, não é de um dia para o outro que se resolve todos os problemas. E todo dia, fecha um dia, amanhece um outro dia e vem outros problemas. Então você fica lutando para resolver aqueles problemas dos dias anteriores e vai colocando na agenda os dos dias atuais e para frente. É uma luta, né, diária, né? É uma luta diária. E assim, quando tem amor, eu acho que Deus possibilita ter alguns mecanismos que sem o amor é muito difícil, né, você superar, né? Exatamente. E você falou muito bem, eu acho que é isso tudo que você disse, é o que acontece, sabe? Dia a dia, todo dia, a convivência é muito difícil. Você conviver com o outro é muito difícil, mas nós estamos indo, nós estamos caminhando. Eu costumo dizer para os meus alunos sempre, tem uma frase que eu falo que é: nada material preenche um vazio espiritual. Nossa. E como nós estamos falando de desafios, meio século dá para ter bastante, né, Cláudio? Nossa! E eu queria que você compartilhasse com a gente alguma fase que foi muito desafiadora e que você
usou dessas forças, do amor, da fé, o que você fez? Se você pudesse olhar para as pessoas que têm 18 anos, 20 anos, que estão começando a vida, que estão começando a carreira, e pudesse deixar uma dica, olha, a fase mais difícil, ou as fases, os desafios maiores do Educandários, foi mais ou menos nessa época, e eu achei que ia acontecer isso, mas eu usei essa ferramenta, que pode ser a que você usou mesmo, e fez toda a diferença, porque às vezes cada um tem um caminho de solução. E todos nós passamos por desafios. Eu sou meia, vou usar a palavra, revoltada com a educação, porque eu fui educada de um jeito que só tinha uma resposta certa. Ou era A, ou era B, ou era C, ou era D. E quando você vem para a vida real, existem vários, inúmeros caminhos de possibilidades de solução. Então, eu queria que você compartilhasse com a gente, por gentileza, quando teve esses desafios, qual foi o caminho de solução mais suave, mais leve, mais fluido que vocês encontraram no Educandário? É uma pergunta bem difícil, né? Porque me veio assim, de repente, uma fase que foi mais pessoal do que propriamente do Educandário. Foi a época em que eu aluguei um terreno do Educandário, que o Walmart construiu uns supermercados lá, e que eu fui mal julgada. Fui muito mal julgada, que eu havia feito isso sozinha, sem dizer nada para ninguém. Eu sofri muito, e não sei que na época eu realmente deixei para lá, deixei passar e pus as mãos e falei, Deus vai encaminhar e vai colocar essas pessoas no lugar e sabendo o que elas fizeram comigo e automaticamente com o Educandário, porque eu representando o Educandário, eles me agredindo, eles estavam agredindo também o Educandário. E logo eu recebia pessoas de autoridades que mandavam as outras pessoas me pedir desculpa, entendeu? Então isso só deve ser alguma coisa de Deus mesmo, porque a parte humana é muito maldosa, a parte humana é muito difícil. Então, eu acho que só uma parte espiritual, como você está falando, que é possível chegar a esse ponto, a pedir desculpas. Um homem, uma pessoa de categoria e tal, pedir desculpas para mim. Mas a gente passa por isso, mas nós tivemos muitos obstáculos na vida, muitos obstáculos, porém, com essa certeza, Deus nos ajuda, Ele está aqui, Ele vai nos ajudar, e sempre, eu estou aqui com a Gédria, que não deixa eu mentir, a gente fala, Ele não nos desampara, e realmente, não é fácil você lidar com uma instituição, sabe? É muito difícil. E a gente passa, cada dia tem um obstáculo a ser contornado. Cada dia tem um obstáculo, mas a gente vai. É com entusiasmo, com amor, com fé em Deus, a gente vai, se Deus quiser. Eu acho que temos leis universais, e ordem e hierarquia. E, em primeiro lugar, a intenção é a força mais poderosa do universo. É o que faz tudo acontecer. E às vezes, mesmo mal compreendida ou incompreendida pelos olhos humanos, quando você tomou essa atitude, você estava com a intenção de beneficiar a instituição Educandário. E foi a melhor coisa que nós fizemos. Hoje, foi a melhor coisa que nós fizemos. E estamos atrás de novas parcerias. Outro terreno, alugar a outro lugar. Nós estamos procurando quem aluga um outro terreno, entendeu? Foi a melhor coisa, porque assim a gente tem um dinheiro fixo durante o mês para poder pagar os funcionários. Dificuldades a gente tem quando chega no fim do ano, no fim do mês, para pagar os funcionários. Se você não paga no dia certo, a gente é massacrada. Ninguém entende que você não tem o dinheiro. Mas
Vamos lá, como eu falei, nós estamos lá para resolver. Grandes desafios, né? Grandes desertos, né? Deserto é tempo de passagem. É tempo de passagem, mas você sai forte, né? Você sai forte. Mas essas situações acontecem, né? Mas também quando vem a resposta divina, eu acredito nisso, né? Ela vem de uma forma tão prazerosa. Exato. Que você fala, nossa senhora, né? Eu fiz de coração, fui julgado e hoje está aí. É questão do tempo, né? O tempo vai resolver, né? O tempo vai resolver essas situações. Mas eu não sei, eu vou fazer já até um compromisso, tá? Eu quero ir lá no Educandário. Mas eu faço questão. Eu faço questão, nós fazemos questão. Eu sei que a Thalita já frequenta, né? Mas semana que vem a gente combina, ou depois da Páscoa, que eu quero ser um braço para tentar auxiliar vocês com esse projeto nessa maravilhoso. Caminhada. Maravilhoso. Obrigada. Nada. Fico feliz da vida. Vamos nos ajudando. Pode deixar. Ô, Nelly, meu anjo da guarda é fofoqueiro, eu falo pra ele. E uma das fofocas que ele já me fez é que às vezes eu acho que tem um delay. Quando Deus fala alguma coisa, claramente a gente sabe quando é Deus que fala. No nosso coração, e aí a gente tem uma retaliação humana, mas passa um pouquinho do tempo, você olha e fala, era pra eu aprender isso aqui. O fato de as pessoas, um tempo depois, vir pedir desculpa, e hoje, anos depois, você reconhecer que foi o caminho de solução, o melhor negócio, dá uma satisfação. Porque, às vezes, o caminho material é mais claro. Mas, às vezes, Deus fala tão certinho do caminho espiritual que, às vezes, você vê uma luz lá no fim do túnel. Então, eu acho que essa conta, eu já pensei muito sobre isso. Assim, eu sou uma pensadora. Eu gosto de pensar, eu gosto de analisar as coisas. E esse delay existe. E quando a gente passa por esse deserto e vê que aquilo nos tornou seres humanos melhores, desenvolveu virtudes, ajudou um contexto todo, porque o Educandário é uma entidade, quantas famílias já saíram dali? Uhum. Então, só por curiosidade, quando as pessoas voltam, esses alunos que foram alunos lá atrás, que vêm com orgulho te apresentar para os filhos ou até para os netos, o que eles falam? Isso é a melhor parte. Eles voltam e falam, que saudades que eu tenho. Deixa eu ver onde que está, porque nós modificamos tudo. O que era dormitório, hoje é sala de aula, sala de oficinas e tudo isso. Eles abraçam as paredes. Aqui eu fui criada, foi a melhor época da minha vida. A melhor época. Eu fico, às vezes, impressionada. Existe um grupo de ex-internos no celular, né? E eu estou lá, que eles me puseram lá. De vez em quando eu vou dar uma olhada. Mas eu fico impressionada com o que eles falam. A saudade que eles sentem da comida, do cheiro do Educandário, das brincadeiras. Eu falo, meu Deus, como isso foi bom para eles. E hoje... Teve um ano, acho que uns 3 anos atrás, nós fazemos todo ano uma festa junina. Então, uns 3 anos atrás, Vai a cidade inteira, fica a gente para fora. Eu estava parada numa das barracas, porque eu não paro o tempo todo na festa. Aí, de repente, eu olho, vem um grupo gritando, fantasiados de caipira. Era o grupo dos ex-internos que vieram dançar a quadrilha lá. Que sensacional. Então, foi a coisa mais bonita que aconteceu. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Os ex-internos. Mas eles têm uma satisfação. E hoje em dia, eles vão, durante o dia, me ajudar para arrumar e fazer tudo isso. Então, eles sentem o Educandário como a casa deles. Eles lar, gostam, né? De acolhimento, de reconhecimento, de valorização como humano, né? Eles me abraçam. Tem uns que eu tenho osteoporose, então eu tenho até medo que eles abraçam. Eles têm saudades mesmo. Tem um deles que hoje tem uma firma, a melhor firma de esquadrias de Campo Grande. A melhor, que é o Araújo.
Ele era danado, danado. Ele chega e fala, aquele cantinho eu vivia lá, porque eu chamava, o Tatinha ia lá. E levava apito, e ficava de castigo lá comigo na sala. E hoje depois nós empregamos, ele fez o Senai, empregamos numa firma de esquadrias. Ele cresceu tanto que hoje ele tem a firma e me dá de presente as janelas que eu tenho que trocar do educandário. Então, quer dizer que eu troco as de ferro pelas de alumínio que ele dá de presente. E toda vez que ele dá uma janela, ele chora. Chora, chora. Ele é entrevistado e chora. Um homem que tem netos e tudo isso, mas ele tem muita alegria de ter passado por lá. Ele tem alegria, ele chora, mas ele adora o educandário. Graças a Deus. Eu fico olhando, né, e escutando uma história dessa, eu estudei muitos anos num colégio chamado Alexander Fleming, que era da Dolly e do Vitor Hugo, né? E todo mundo falava, nossa, eles eram muito bravos, isso e aquilo, né? E eu me lembro que eu vivia de castigo, porque eu tinha uma dificuldade de atenção danada. Mas eu tenho até hoje o cheiro da tia Dolly, eu tenho o cheiro do Alexander Fleming. Isso. E eu sofri muito como aluno, né? Mas assim, o que eles me ensinaram em relação a postura, educação com as pessoas, respeito com as pessoas mais velhas, assim, nós carregamos isso, é lógico, dentro de casa, que nós, os ensinamentos, né, iniciam dentro de casa. Mas a Dolly, ela era muito dura comigo, mas eu sempre agradeci muito essa relação, né? E as gerações vão passando e esses valores ficaram lá atrás, a gente leva para a vida, né? É verdade. Olha isso daí, valores é questão de gratidão, né? em relação à gratidão, né? Isso é mágico, isso daí é mágico, tá? Isso é sensacional. É a lei da reciprocidade. Exata. Quando tudo que você ofertou, mesmo quando você nem sabia por que você estava ali, que nem você disse no início, eu me pergunto, o que eu estou fazendo aqui? Exatamente. E aí, de repente, passa o tempo e você começa a receber de uma maneira mágica, inusitada, inesperada. Tudo aquilo que você ofertou. Exatamente. Quantas vezes eu me perguntei, será que vale a pena secar? E tem muitas e muitas vezes que eu sei, sim, valeu a pena. Então... Está valendo a pena, né? Está Puxa valendo, vida. Agora, claro, está valendo. Está. Por exemplo, eu vou em cabeleireiro, nós temos lá um lugarzinho, uma casinha, que chama embelezamento. Nós ensinamos manicure, depilação, agora estamos começando com maquiagem. Eu vou em cabeleireiro e a moça está fazendo fazendo a minha unha. Tia Nelly, a senhora lembra de mim? Minha filha, você está em grandes cabeleireiros, aprenderam lá no educandário. Quer dizer que lá a gente não profissionaliza, mas dá o começo para uma profissão. Educa para a vida. Para a vida. E quem faz unha não morre de fome. Quem faz depilação não morre de fome. Então, isso eu pesquisei muito e nós temos até hoje. Tem várias meninas fazendo unha e fazendo depilação e ganhando a vida. Eu acho que a educação e o exemplo são as únicas maneiras de ensinar. Exatamente. Eu acredito muito assim. Exatamente. O exemplo... O exemplo é a maneira de ensinar. O exemplo é mágico, assim. Às vezes você nem sabe quem tá te olhando, mas as pessoas aprendem. É verdade. Nélio, o Teté, seu filho, costuma dizer que você tem uma saúde irritante. Ele usa essa frase. Eu falei com ele hoje. Minha mãe tem uma saúde irritante, assim, ele fala. Então, no mundo que tá doente, porque infelizmente nós estamos vendo vários transtornos, doenças nas crianças desde cedo, ou pessoas com instabilidades emocionais, além desse seu compromisso espiritual com o trabalho, com a sua vida, eu queria que você falasse pra gente o que você faz para continuar com esse cérebro, com esse empenho, com essa disposição de vida. Tem sonhos, tem planos, tem projetos, o que mais? Eu tenho muitos sonhos, muitos projetos, muita vontade de continuar e tenho uma pena de ter minha idade já, sabe? Porque
vamos ser sinceros, né? A gente vai diminuindo, já me dói o joelho, o braço, você não tem o equilíbrio que você tem que ter, tem que tomar cuidado. A saúde não é tão irritante assim, não, porque tem várias coisas que incomodam, mas a gente vai para frente. Eu não deixo, né? Eu não deixo. Elas que me cuidam. Mas eu não deixo vencer por isso, não. Eu acho que o pensamento tem muito disso. De pensar que vai dar certo, de pensar positivo, de pensar mais na saúde do que na doença. Isso. Te ajuda nisso? Isso me ajuda muito. Me ajuda. Eu não penso muito, não. Então, eu penso mais no que eu tenho que fazer, o que nós vamos fazer, o que nós vamos gastar. Às vezes, eu sou muito gastadeira lá. Tem que me cuidar um pouquinho para eu não... Mas eu tenho muitos sonhos, muita vontade de progredir, sabe, lá no Educandário. Vamos ver, mas não tenho tempo. E procuro alguém para me substituir. Mas está tão difícil, as pessoas estão muito olhando para o seu umbigo. Muito difícil que está. E eu tenho consciência que já está na hora de eu levantar e passar, né? Passar o bastão. Mas está difícil. E eu procuro, mas não acho. Ninguém quer essa responsabilidade. Mas vamos ver. Como Deus sempre nos ajudou, um dia, eu falei, eu só deixo o Educandário o dia que eu sentir que alguém vai amar o Educandário como eu. Então, aí eu entrego com o bastão bem e vai aparecer, se Deus quiser. Mas falta muito tempo, né? Não falta muito, não. Não, falta muito tempo. Eu sou casado com uma nutricionista, né? E ela me mostra estudos maravilhosos, onde com uma boa alimentação, com uma boa ginástica, hidromassagem. É hidromassagem? Não, como que é aquele... Hidroginástica. Você consegue uma longevidade de 10, 15, 20, 30 anos. E com esse lado seu positivista, de muita alegria, muito amor, isso aí vai demorar, viu? Eu falo. Agora, minha pergunta é, você sempre foi positivista? Não sei. Nos seus olhos já diz que é só pelo que você vem falando, você é positivista. Né? Peraí, vamos resolver e arregaça as mangas e... Eu acho que eu comecei a ser quando eu assumi o Educandário, quando eu fiquei lá no Educandário, porque antigamente eu era muito de dentro de casa, a família do meu marido era muito... Né, dentro de casa, para fazer a comida, cuidar dos filhos e tudo isso. Eu acho que eu me expandi um pouco a hora que eu fui para trabalhar no Educandário. Outro aí tipo eu assumi. De liderança, né? Um outro tipo de liderança, né? Isso, outro tipo. Minha sogra reclamava um pouquinho, mas foi... Como se estivesse dando mais atenção para o trabalho do que para casa. Isso, a minha mãe me incentivava muito, muito, sempre ajudou com as peças que ela fazia, os bazares, as coisas, então ela sempre me incentivou. E assim, nós estamos sim. Você sabe que você perguntando isso, eu fiquei pensando, porque eu fui estudar sobre isso. Minha família era todo mundo muito negativo, né? Sério? Tudo ia dar errado. Os almoços, você falava, vou fazer um negócio. A opinião era, vai dar errado. Ou que hora que vai dar errado? E aí eu acho que a fé me encontrou muito cedo. E uma das coisas que eu quis estudar a ciência da felicidade foi justamente para buscar esse lugar. Porque eu falei, cara, não é possível. Tem que ter um caminho que dê certo para qualquer pessoa. Porque se a gente olha todas as pessoas que mudaram a história... Elas vêm de lugares improváveis. Era improvável que fosse acontecer aquilo. E a educação me ensinou a pensar positivo. Assim. Foi a programação neurolinguística que eu comecei a estudar em 2012. Que tudo tem um lado positivo, mas não foi uma coisa de base. Inclusive, é muito engraçado que hoje nos almoços eu continuo vendo as pessoas falando, usando o verbo do negativo, pensando negativo. E aí eu penso, meu Deus, ainda bem que eu aprendi a pensar diferente.
E os indianos, eu gosto muito dos alemães e dos indianos. Eles têm uma frase que fala assim: pensamento modula energia. Então, a mesma situação, se eu olho por um lado positivo e se eu escolho olhar aquela situação, o que eu tenho para aprender com isso aqui, de que maneira eu posso transmutar isso aqui, pensamento modula energia, o meu corpo vai para outro estado e a gente consegue passar com um pouco mais de facilidade. Então, você trazendo isso pra gente é meio que um confirmador, assim, porque eu até falo, existem matérias que deveriam ser estudadas na escola, e uma delas é a gente ensinar a pensar. E ensinar a pensar positivo, ensinar a pensar que vai dar certo, porque culturalmente parece que você fica esperando, acho o erro. Então é muito legal você compartilhar isso com a gente, porque eu acho que é uma dúvida de várias pessoas, de vou mais para minha casa, vou mais para o meu trabalho, e quando eu tenho certeza que quando você se dedicou um pouco mais para o educandário, você não deixou de ser uma excelente mãe, você não deixou de ser uma excelente vó. Exato. Porque a excelência é sua. Exato. Não deixei mesmo. Ao menos eu espero que não tenha deixado mesmo. Não deixou não. É muita responsabilidade, né, um educandário, né? Então, assim, se as pessoas ao seu redor não entenderam isso, com o tempo elas entenderam. Nunca fui julgada pelos meus filhos, nem pelo meu marido. Nunca. De ter deixado a casa, de ficado lá. Muito pelo contrário. Eles vão, me ajudam quando precisa. E nem meu marido, porque tem muitas voluntárias que falam assim, eu não posso, porque o marido fala, leva sua cama para lá, fica para lá. Nunca meu marido me julgou ou reclamou, nem meus filhos. Isso eu acho que é uma vantagem deles, isso é uma qualidade deles, né, que eles poderiam. Poxa vida, a senhora dá mais atenção para o educandário do que para nós. Mas nunca reclamaram. Muito pelo contrário, eles iam para lá, ajudavam, jogavam futebol com os internos e tudo isso. Isso é uma coisa boa, graças a Deus. Que era para acontecer ainda. Era para acontecer, então, exatamente. As coisas culminaram de uma forma meio orquestrada lá em cima, né? Falou assim, apazigua aí o pessoal aí, dá conforto para ela, apoio para ela, né? Porque a responsabilidade é muito grande, né? É muito grande. Nossa, vou falar. O que é felicidade para você, Nelly? Essa é a pergunta mais difícil que você deu. O que é felicidade? Agora eu lembrei de uma coisa, mas antes eu vou falar que eu acho que felicidade são momentos, né? Momentos de felicidade, momento de uma alegria muito profunda, muito grande. Felicidade é a hora que nasce um bisneto, ou nasce um filho casa bem, ou qualquer coisa. São momentos de felicidade profunda. Mas eu estava... Como eu faço, eu não sou muito de celular, que eu não sei mexer, as coisas, até o Pix, a minha secretária que faz. Mas eu estava assim e dei de encontro com Luciano Camargo, aquele cantor, né? Luciano. Aquele cantor. Do Zezé de Camargo e Luciano. Luciano, mas era o muito Luciano. No radinho de pilha ela que tinha lá na fazenda, ficava em cima do fogão de lenhas. Então, uma entrevista que ele estava dando, o Luciano, eu parei e fiquei escutando. Então, ele disse que ele achava que não existia felicidade. Ele falou, eu acho que não existia felicidade. Mas quando Jesus entrou, são essas palavras que ele falou. Quando Jesus entrou no meu coração, eu senti uma felicidade tão profunda, tão prazerosa, que hoje em dia eu só durmo tendo a figura de Jesus comigo. Então, é isso. Então, a felicidade é isso. Tem que entrar com Jesus no coração e sentir essa felicidade. Achei tão bonito da parte dele, tão bonito.
E é isso aí, felicidade. Mas é difícil. É uma comunhão divina, eu acho. Eu acho que quando você tem essa comunhão com Deus, com algo maior e mais elevado, é difícil você olhar para as coisas terrenas que passam. Uma compra de um carro passa, Exato. um nascimento de um neto passa, um aniversário passa. Isso. Esses são momentos de alegria. E quando a gente vai para a descrição científica de felicidade, é a construção desse estado interno nosso. Esse andar com Jesus, ou esse estar congruente, o que eu sinto, o que eu penso e o que eu falo. As minhas ações têm a ver com o que eu acredito e com o que eu deixo no mundo. Você está deixando quantas famílias, quantas pessoas que vão ter um sentido de eternidade, de continuidade na vida, de trabalho, de eduquei para a vida. Então isso é a felicidade. São essa congruência de ações, de palavras, de atitudes. Tem a diferença para alegria um pouco, que é o mais eufórico, mais rápido. Assim. Exato. Por isso que eu falei que são momentos, né? Mas essa coisa, se você for colocar mais para a vida, de você ter construído famílias, eu acho. Cada um que saiu de lá construiu a sua família. Isso é uma felicidade também. Porque essa sintonia, né, com Deus, você ter o dia inteiro aquela sintonia, é muito bom. Porque não parece, eu sou muito lá pão, queijo, mas eu sempre, na cabeça eu tô assim, ai, me ajuda a falar, me ajuda a dizer, eu sempre tenho uma sintonia, mas não sei se isso é felicidade, não sei. Eu gosto das frases, a frase é, permita que o divino se expresse através de você. Então, mesmo quando você tá na dúvida e você abre esse espaço, tipo, o que eu faço, o que eu falo, e mesmo mostrando para as pessoas à sua volta a exigência, a disciplina, é um lugar de humildade muito grande, porque você se permite ser usado por Jesus, por Deus, por algo maior. Exato. Agora eu vou fazer só mais uma pergunta curiosa para explorar, Nelly. O dia que Deus colocar essa pessoa na sua frente, essa pessoa que você vai entregar o bastão do educandário, o que você quer falar para ela? O que você quer entregar junto com o bastão? Olha, eu tenho um lema na minha vida e que a frase não é minha, a frase de Dom Helder Câmara, e que eu, toda vez que me pedem para falar qualquer coisa, eu cito porque ela é o lema da minha vida. E é assim, a graça das graças é não desistir, podendo ou não podendo, caindo, embora os pedaços, chegar até o fim. Isso eu falaria para quem me substituísse. Pode chorar, Cláudio? O pessoal lá de Cidrolândia chora, bicho, não aguenta muita coisa. Helder Câmara. Quem foi Helder Câmara? Ele é do Nordeste, né? E ele escreve poesias e tudo. E isso aqui é um trecho de uma poesia dele, de um texto, de um poema dele. É um trechinho, assim. Eu li aquilo há muitos anos atrás. E aquilo ficou, para mim, ficou. Quando o educandário fez 60 anos, eu citei essa frase. E sempre eu cito, eu sempre falo, é não desistir, né? Porque devem ter existido vários momentos, né, que... sim, que a senhora, né, deve ter se deparado com medo, com inquietação, né, de dizer assim, ó, peraí, eu já fiz o que tinha que fazer... ou agora eu tô cansada, né? Exato. Porque existem as oscilações, né, de emoções, de momentos, né? Muito. E você, quando está numa posição, você é muito julgada, né? É julgada de tudo quanto é jeito. Então, é nessa hora que a gente fala, não desiste, podendo ou não podendo, chegar até o fim. Vamos ver. Nossa, é lindo. A linha do desisto ou insisto, quando você está em comunhão com Deus, é muito clara.
É quando você tem algo além, sabe? Agora, quando você não sabe o porquê você está trabalhando, por quem, às Exato. vezes desistir é mais fácil, assim. Insistir é um caminho de fé. O Benedito Figueiredo, ele é um advogado brilhante, um grande amigo, ele que é dono da pasta da editoria Mundo Jurídico aqui também. Ele falou assim, olha, uma entrevista histórica e que memória, e bispo da Igreja Católica, acredito que seja o Hélder Câmara. Eu acho que deve ser isso, né? Ele citou aqui, ele é poeta. Ô Benedito, eu já vou pedindo para você fazer uma homenagem, né, a Nelly, com algum poema, tá? E a gente vai lá recitar, tá? Eu queria ir junto com você, tá bom? Eu tô falando aqui para ele. Ele fala muito bem, ele escreve muito bem, ele tem uma oratória maravilhosa, eu acho sensacional. Um grande abraço. E posso fazer uma pergunta? Ô, louco, à vontade. Qual foi o momento mais difícil no educandário? Quer saber? Eu vou falar. Eu cheguei a brigar com não é advogada, promotora. Com a promotora. Quando apareceu o Estatuto da Criança e do Adolescente e que eu fui obrigada a desabrigar as crianças do educandário. Porque eu acreditava no nosso trabalho. Mas eu, assim mesmo, fiquei 10 anos para desabrigá-los. Então, esse foi o momento mais difícil que eu tive. Quando eu tive que acabar com o internato, porque nós acreditávamos naquilo, nós acreditávamos que nós estávamos fazendo bem, nós estávamos encaminhando um grupo de crianças para o caminho certo. Tanto é que hoje eu vejo que deu certo. Não 100%, porque isso até na família da gente não tem todos que se... né? Mas a maioria deu certo de terem ficado por lá. E hoje eu vejo que valeu a pena. Esse foi um momento muito difícil na minha vida. Eu pensaria que seria a época da Covid, e aí, mas com certeza, né? Mas a promotora deu um passo para trás, analisou... Não. Tanto é que hoje é outra mentalidade de trabalho, né? Hoje nós não temos mais o internato. Acabamos com todas as camas, mas a gente fazia assim, aqueles que já eram mocinhos, com mais idade, levavam sua cama, seu guarda-roupa, o colchão e empregados. Por isso eu fiquei muito tempo para limpar. Limpar quer dizer tirar todas as crianças de lá. Só quem tinha família estruturada, só quem tinha emprego é que nós desabrigamos, porque senão... Então, todo o trabalho que tinha sido feito, você veio jogar Meu no mundo Deus. de volta, a pessoa Meu veio Deus buscando um acolhimento. Exatamente. De repente, ir para a vida sem nada, mas só empregados, com carteira assinada. Ela ficou muito brava comigo, mas passou. Desertos. Por favor. Nelly, a minha que já foi. Não, pelo amor de Deus, que já foi com a Nelly, não tem como. Ela vai falar, esse povo é curioso demais, não para de perguntar as coisas. Foi ótimo, eu agradeço muito vocês terem lembrado do educandário. E eu falo, não é Nelly Rai, é o educandário. Tudo é o educandário, né? Ô Nelly, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem não te conhece, talvez para as pessoas que são pequenininhas hoje, mas que vão usar a sua vida, a sua disciplina, a sua organização, o seu insistir como exemplo daqui para frente. O que você falaria para essas pessoas como segredos da existência, como caminhada? O que você deixaria uma mensagem assim?
Olha, é tão difícil dar essa mensagem porque eu sou tão contra tudo isso que está acontecendo e eu estou tão indignada com essa vida. E eu acho que essas meninas, esses meninos têm que repensar com a vida, que não é por aí, que não são esses cantos, esses funks que estão levando, que estão encaminhando, que eles têm que pensar no estudo, estudar. Tem crianças hoje na 9ª série que não sabe ler, que não sabe escrever. O estudo leva tudo a um caminho certo. A educação, o respeito aos mais velhos. Hoje não tem esse respeito. Lá nós ensinamos o respeito aos mais velhos. Educação, respeito, olhar o outro, olhar a dificuldade do outro. Assumir uma responsabilidade, um compromisso, mas responsabilidade com compromisso. Isso que eu acho que eles têm que ter. Mas eu estou muito preocupada, com essa meninada, com essa mocidade. Muito. A geração está um pouco distraída, né? Muito. Dos princípios, dos valores. Muito. Outros princípios, outras coisas, outros pensam muito em si, mas também é o exemplo. Nós não falamos de exemplo, o exemplo. Também os pais só estão pensando na academia, no bem-estar, no vestuário, na elegância e tudo isso, não estão prestando atenção nos seus filhos, no que eles estão vendo, no que eles estão falando, porque a gente passa por muita coisa lá, a gente fica sabendo de muita coisa lá no educandário, muita, mas é preocupante. Então não adianta eu falar, porque depende muito de dentro de casa, muito do exemplo dos pais, depende muito. Um dia desses eu estava conversando com uma pessoa da minha geração, né, e nós estávamos falando do que a gente achava, né, do que mudou. As coisas são muito rápidas hoje em dia, né, depois da internet, enfim, da globalização, tudo vem muito rápido, né? Uma alteração comportamental. Amanhã está certo, depois de amanhã já está errado. É só nós vermos o sistema educacional. Não estou falando do Brasil somente não, porque tem muitos países que também pararam, né? Com ensinos que são tão importantes, né? Moral e cívica. Ensino religioso, seja né, nós somos um país ecumênico, né? Mas a grande grade, a grande massa sempre foi cristã, né? Aí tinha o kardecismo, né? As afros, tinha as afros, mas enfim. Mas a base do colégio sempre teve, né? Um valor sobre disciplina, conduta, respeito com os mais velhos, responsabilidade, né, ensinamentos, né, em relação à ética que são primordiais, né, Então, acho muito difícil, e assim, eu me vejo, né, com os meus erros humanos, cometendo muitos erros também em relação à educação, e tento ser, né, o que eu posso ser de melhor, mas ainda nós erramos muito, e essa nossa geração, que cresceu nos anos 80, nos anos 90, é uma geração onde que tem um grande agravante, né? Que é esse momento que culminou essa globalização e tudo muito rápido. Muitas famílias conseguiram dar uma base, outras não conseguiram dar uma base, né? Aí envolve muitas outras coisas, né? Drogas, álcool, né? Agora, o que eu venho percebendo é o distanciamento mesmo com o ser humano. Acabou a humanização, não existe mais o conceito social, né? Nas atitudes, não nas narrativas, né? Porque aí você vai para cada lado, fica defendendo, né? E assim, isso preocupa muito, né? Eu fico muito triste dos meus filhos terem que crescer num momento desse. Eu queria que fosse na época que eu estava, né?
Hoje em dia tem um colégio ou outro, começa com o hino nacional. Eu me lembro que os mais altos ficavam para trás, os mais baixos, né? Existia uma Ordem. uma ordem, né? Hoje Imagina. Nada. sabe, não existe isso, né? Isso é muito triste. Exato. E nós vamos, como sociedade, colher alguns frutos e já estamos, né? Agora, eu acho que a única coisa que salva em relação a tudo isso é a capacidade do indivíduo olhar para si mesmo, fazer uma autorreflexão e buscar com ferramentas, que sejam elas quais, né, forem, para um desenvolvimento pessoal mesmo, porque ele que vai se salvar, porque o mundo não está aí para salvar ninguém. Exato. Né? É difícil você encontrar uma Nelly High. Imagina. Não, mas é difícil, Nelly, é difícil, né? Porque a construção moral, a construção do ser humano é diferente da geração que você vinha, né? Que você veio, né? Não estou dizendo que existem, poxa, um dia desse eu escutei uma coisa que eu me emocionei, uma empresária, uma mulher, tá? De Ribas do Rio Pardo, estava passando uma necessidade absurda, não conseguindo alimentar a família, ela conseguiu um valor do Estado, um tipo de bolsa do Estado, né? O Estado mesmo, não a federal, né? E aí ela começou a fazer uma comidinha ali, montou uma mini cozinhazinha na casa dela, começou a vender marmita, coisa dela foi aumentando, né? E ela, com muita honradez, e isso seria que ser a grande massa fazer isso, mas não é. Essa mulher foi no guichê, da onde ela conseguiu e mostrou que ela tinha necessidade, ela mostrou que não tinha mais necessidade de receber aquele benefício. Olha. Isso nos emociona. É claro. Mas não era para nos emocionar. Seria para o normal. O normal é esse, né? Exato. E não, hoje as pessoas querem se lucubrar, as pessoas querem ganhar vantagem. E isso é muito triste, né? Então, a salvação ela é única, né? Individual. Se nós não conseguirmos nos salvarmos, o mundo que está aí não é para nos salvar. Ele está aí para nos distanciarmos cada vez mais de nós mesmos e das pessoas. Por isso que eu vou falar para você, Nelly, que este episódio para mim foi o mais mágico. Eu respeito todos os episódios, todas as histórias, mas é difícil encontrar seres humanos que deve ter suas falhas, muito brava, deve ter puxado muita orelha, mas eu nem sei se puxou ou não, mas é só gratidão de verdade para o Hub, né, de conteúdo ter uma história maravilhosa. Eu tenho certeza absoluta que advirão vários outros anos. Eu vou fazer questão de ir junto com a minha esposa, com a Maria Rita, lá, junto com a Thalita, se ela, né, a Thalita vai junto. Você vai. E assim, te dizer que o mundo não é Campo Grande, tá? O mundo precisa de mais Nellys, Rai. De verdade. É assim, um sentimento de gratidão. Obrigada. Não precisa me agradecer, que nós temos que agradecer todos os dias de termos você como uma representante da humanidade, né? Da humanidade. Muito prazer. Mas eu tenho muito prazer de estar lá também. Eu agradeço bastante, Thalita, obrigada, Clóvis, obrigada, mas vamos fazer uma visita, vai lá com a sua esposa. Eu estarei, e faço um compromisso com você, de nós nos envolvermos de alguma forma. Eu estou no momento, junto com a minha esposa, né, de nós termos algumas ações, né, em relação a esse tipo de coisa, né, não só nos importarmos com a nossa vida, e sim, isso aí contempla, né, um momento que nós estamos vivendo, buscando sermos um pouquinho melhor todos os dias e passando pelos nossos desertos, né, e agradecer a minha amiga Thalita. E quantos desertos a gente atravessa, né? Quantos desertos. Mas eu penso que se Jesus ficou no deserto, por que não ficaríamos? Se aprendemos só com exemplo, né?
Eu queria agradecer em nome da minha tia Marinete, que eu tenho certeza que onde ela quer que ela esteja, ela está muito feliz hoje. A tia Marinete foi advogada do Educandário, voluntário, 40 anos. Nossa, 40 não foi 2 anos. dias, assim, ela é amiga da Nelly desde o início, então eu tenho 40, eu cresci com esse pessoal. assim. E como nós rezamos para ela. Ela nasceu com 6 meses. Olha que beleza de menino. Então eu queria agradecer o privilégio e a presença, Nelly, porque eu acho que hoje o mais difícil é a presença de alma, de espírito. Tem várias pessoas que estão no lugar, mas está preocupado com o celular, está com o pensamento em outro lugar. E por você ter dedicado esse tempo de presença para nós, compartilhando o que tem de melhor no seu coração e o que a gente pode usar no nosso caminho e das pessoas que estão ouvindo também. Então, eu queria agradecer em nome da minha tia pela amizade de vocês. A minha tia voltou para casa, foi para o céu ano passado, mas me deixou várias portas abertas aqui na Terra. E eu agradeço muito, assim, uma delas é o Educandário. Obrigada. Você sabe que ela era muito querida, né? Muito querida mesmo. E assim... E aí, como dizem, né, Nelly, né, Thalita, nós somos um espírito que possui uma alma dentro de um corpo, né? Não ao contrário, né? E nós vamos encerrando aqui, repetidamente, falando gratidão, gratidão, gratidão. Olha. Vamos fazer um episódio lá, Vamos. Imagina só que legal, falando sobre gerações das pessoas. Isso. Enfim. Você vai ver, o ano passado nós fizemos uma festa, a festa junina, e o Educandário completou 80 anos, 81 anos. 81 anos. E nós fizemos uma casinha com fotos, desde a construção, com todas as crianças que passaram por lá. Coisa mais linda. Esse ano haverá? Vai, eu vou atrás de você, levar bastante gente. Pode. É uma boa festa, sabe? É uma festa muito boa, muito bonita. É linda de viver. É. Eu já fiquei pra fora lá, porque enche assim, ó. Eu imagino. É lá no Educandário. Nossa. Pode contar conosco no que nós pudermos auxiliar. Tudo bem. E assim, um dia que quiser fazer um episódio para conversar com as suas amigas, conversar sobre qualquer tema, só falar com a Thalita, que é a Thalita que manda aqui. Ótimo, Thalita. Assim faremos. O intuito, na verdade, é nós gerarmos conteúdos onde que nós façamos a comunhão do ser humano mesmo, sabe? Sair um pouco dessa roupagem de querer ficar fazendo coisas muito técnicas e fugindo do ser humano, sabe? Então, verdade. assim, a ideia mesmo é isso, sabe? É a humanização dos conteúdos, Tá bom? Mas eu quero só terminar uma coisa. Eu sou Nelly Rai, sou presidente do Educandário, mas não sou sozinha. Eu tenho quem me acompanha, tem a tesoureira, somos muito poucas, mas temos alguns elementos que estão lá, sempre lá comigo, tá? Isso eu não tenho dúvida, né? É muito difícil as pessoas fazerem sozinhas grandes feitos. Isso daí nós sabemos, Deus lá em cima, falando assim, Nelly, administra lá a turma, que essa turma é boa, que está por detrás. E as pessoas que passaram por lá, né? Porque passaram muitos, né? Isso aí, com certeza. Muitas já faleceram, muitas pessoas. Mas todo mundo, nós vamos nos encontrar um dia lá em cima, todo mundo vai se encontrar. Se Deus aí faz uma festa junina lá em cima. Isso! Só não pode estourar os fogos para baixo, né? Tem que ser acima da cima. Gratidão, tá bom? Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigado. Um beijo Thalitinha, pra você. minha irmã, hein? Vou te falar, hein? É uma graça, Thalita. E tá linda, né? Tá linda. Mas não está? É isso que eu falei tá pra brilhando, ela hoje. tá Ela brilhando. Você tá linda, menina. É os 40. A minha esposa conversou com ela um dia desse, né? E aí ela chegou e falou assim, nossa, a Thalita tá tão bonita. Verdade. Chegou lá brilhando, assim, sabe? Isso é o que passa, né? É engraçado isso, né? As pessoas que vão... Depois daquela conversa que nós tivemos, eu dei uma... É legal. Deus utiliza as pessoas, não é mesmo? É verdade. Então tá bom. Um beijo no coração, tá, Nelly? Obrigada. Um beijo, Thalita. Espero que tenham gostado. Episódio sensacional. Olhos de coração úmido, né? Tá tudo úmido aqui, assim.
sensacional. Um grande beijo para vocês, tá bom? E até a próxima. Fiquem com Deus.